Eu comecei a dar aula na UFRJ, eu vou começar a partir da UFRJ. Eu comecei a dar aula na UFRJ em 1984, bastante tempo atrás. Eu era muito jovem, eu tinha 28 anos e não tinha nenhum doutorado. Isso, na época, era uma coisa possível, porque tinham poucos programas ainda de pós-graduação em História, acho que só tinha o da USP e depois o da UF, então, nessa época, era possível. Então, quando eu entrei, eu não tinha nenhuma experiência em ensino superior, mas eu tinha alguma experiência em pesquisa, porque eu já tinha trabalhado ou como estágio ou como assistente de pesquisa, no CPDOC, no IBMEC, com História Econômica, com a Bárbara Levi e com a Eulália Lobo, na Fundação Casa de Rui Barbosa, que eu trabalhei 2 anos no setor de documentação, com a Raquel Valença, que foi maravilhoso, e também tinha trabalhado em cinema, com o Silvio Tendler. Eu participei da pesquisa do filme Django, e foi aí que eu comecei a tomar esse gosto, assim, por trabalhar com visual, audiovisual. Então, quando eu entrei na faculdade para dar aula no IFIX, né, que ainda não era Instituto de História, era IFIX, meus 10 primeiros anos no IFIX foram 10 anos de muito aprendizado e muita dedicação. Eu aprendi o ofício de ser professora, efetivamente. Eu me dediquei ao doutorado. Quando eu entrei no doutorado, em 93, mais ou menos, 92, 93, foi que eu decidi que eu queria estudar ditadura militar. Fiz essa decisão na entrada do doutorado. Falei, eu estava na área de História Moderna e Contemporânea, mas eu falei, eu vou agora privilegiar essa área de História Contemporânea e a minha pesquisa vai ser em ditadura militar. Eu acho que isso tinha a ver com a minha experiência de vida, porque também é o seguinte, eu acho importante dizer, o meu empenho de estudar a ditadura militar não era tanto estudar a ditadura em si, seus mecanismos de repressão, sua institucionalidade, não era isso. Eu queria estudar as respostas da sociedade. A sociedade, os enfrentamentos da sociedade, as esquerdas, os movimentos sociais, as lutas. E aí eu fui aprendendo que isso era um tipo, que eu poderia chamar esse estudo de um estudo das práticas e das representações e das ideias da esquerda. Aí eu fui tomando contato com a escola marxista inglesa, fui tomando contato até com essa própria questão teórica, né, do que é estudar as esquerdas, porque isso também não era uma coisa muito clara na época. Quem estava começando a estudar a ditadura militar estudava centralmente a repressão, os mecanismos da repressão, e eu queria estudar as lutas, as formas com que a sociedade, grupos, movimentos sociais, partidos políticos, organizações clandestinas, jornalistas, artistas, as formas como a sociedade respondia a isso. Era isso que eu tinha vontade de estudar. Eu acho que isso tinha a ver também com a minha experiência de vida, com a minha trajetória de vida, porque eu tive militância política nos anos 70. Eu entrei na faculdade em 1974, já foi uma militância num outro quadro. Eu peguei já esse quadro mais de transição. Então, eu participei do movimento estudantil, eu participei de grupos de trabalho com alfabetização popular na Rocinha, de grupos de mulheres em Paciência, em Antares, das reuniões que existiam do Jornal Brasil Mulher, eu participei muito dessas reuniões. Então, eu tinha essa experiência dentro de mim e eu achava que aquilo queria dizer alguma coisa, que aquilo tinha um papel, né, no processo de transição e queria dizer alguma coisa. E eu tinha muita vontade de fazer a crônica, era dessas formas que eu colocava, de fazer a crônica dessa experiência, porque eu tinha um pouco a sensação que, por exemplo, a experiência assim, mais da luta armada tinha sido muito glamourizada em grandes romances, em romances interessantes, né? O que é isso, Companheiro do Gabeiro, Os Carbonários do vários, né? E tinha um certo apelo bem compreensível de glamourização, de admiração por esses heróis, mas eu tinha uma atração assim para contar a crônica desse trabalho mais de base, que depois da derrota política da luta armada, a esquerda teve que se voltar para ele. Então, no trabalho de base, tanto assim com comunidades populares, com favelas, a esquerda se voltou um pouco para isso e eu queria falar disso, porque eu achava que isso
não era conhecido, não era muito valorizado, eu queria trabalhar com isso. Então, essa foi a minha, de certa forma, a minha tese, quer dizer, a minha tese de doutorado ampliou um pouco, mas foi muito sobre isso, que se transformou no livro, né, depois, A Utopia Fragmentada. Novas esquerdas no Brasil e no mundo nos anos 60 e 70. E eu elegi para fazer esse trabalho uma coisa que eu acho que era pouquíssimo explorada na época, que era a imprensa alternativa. Praticamente só tinha o livro do Bernardo Kucinski, Jornalistas e Revolucionários da Imprensa Alternativa, que era um livro fantástico e base para todo mundo que quisesse se aventurar, mas tinha pouquíssimos estudos, porque ela não era ainda muito usada, e ela estava toda no arquivo da Rio Arte, que inclusive era aqui em Laranjeiras. Depois é que ela foi transferida para o arquivo da cidade. E tinha tudo ali. Tinha os jornais feministas, tinha os jornais da imprensa negra, tinha os jornais do movimento homossexual, tinha os jornais de esquerda que me interessavam muitíssimo, em Tempo, Movimento, Opinião, o Versus, que era um jornal interessantíssimo, que procurava juntar uma visão política com uma visão cultural e que tinha uma visão assim de latino-americanidade. Tinha uma visão, inclusive, de terceiro mundo, ele tinha uma linguagem por aí, tinha uma certa influência de grupos trotskistas no Versus, que dava essa feição para ele. Então, eu queria trabalhar com essa imprensa, comecei a trabalhar com essa imprensa indo lá no acervo, passava os dias levantando, não tinha computador, então eu fichava à mão, não tinha como fazer, fotografar, como a gente faz hoje, fotografa um jornal, não tinha como. Então, eu copiava à mão, algumas coisas eu conseguia de copiar no Xerox, e fui levantando aquele universo de revistas e jornais de imprensa alternativa. E essa foi a minha tese de doutorado, e eu fui consolidando aí, a partir disso, esse meu interesse pelo estudo da ditadura militar, mas pelo ângulo, como eu falei, da resposta política da sociedade, dos movimentos sociais e dos grupos de esquerda. E a partir da minha tese, aliás, foi um pouco junto, mas foi a partir daí que eu comecei a ampliar também as fontes e também comecei a ampliar territorialmente o meu interesse. A ampliação das fontes, eu já vou falar mais um pouquinho sobre essa, mas foi... E além dos jornais de imprensa alternativa, eu quero mencionar que a gente ganhou a FASE, que é uma ONG, doou para a gente um acervo que ela tinha de imprensa alternativa, que não tinha mais onde colocar, e doou, está lá no Laboratório de Estudos do Tempo Presente. Nessa época, vários alunos de graduação fizeram fotografias com esses jornais, foi um espetáculo. Mas eu, mais ou menos, nessa época, depois da tese, eu entrei na Associação Brasileira de História Oral, e aí eu comecei a ampliar também para as fontes orais. Mas eu já vou falar disso. Eu quero antes falar de uma ampliação que foi territorial, porque eu comecei estudando a ditadura militar no Brasil, e eu comecei a ampliar um pouco para o Cone Sul, começando pela Argentina, depois o Uruguai, o Chile, depois o sul da Europa, Portugal, Espanha, aí uma ampliação que está vindo até hoje. Minha última pesquisa foi sobre Portugal. Então, eu fui ampliar. Agora eu voltei, né? Minha última pesquisa foi sobre Portugal, mas eu voltei minha pesquisa atual, que se chama Construindo a Paz sobre Memórias de Guerra, sobre a justiça de transição, já é além da ditadura, justiça de transição em países que viveram guerras civis. Então, eu estou estudando Colômbia, El Salvador e Peru. E a Colômbia nunca foi uma ditadura, é uma outra coisa. Mas então eu fui ampliando, quer dizer, ficou claro cada vez mais para mim que não era nem só a ditadura, era essa questão de como que as pessoas lutavam por democratização. Lutar por democratização é diferente de lutar por democracia. Estou plagiando uma palestra do César Guimarães, que foi meu orientador no doutorado, e há 2 anos atrás fui assisti-lo, fui render uma homenagem a ele, foi aniversário dele, e ele fez uma palestra que eu fiquei encantada. Alguém perguntou para ele exatamente sobre qual era, no momento, o que a gente poderia pensar que seria uma luta pela democracia, né? E ele falou, não se luta por democracia, se luta por democratização, porque a qualquer momento, qualquer sistema político pode começar a fechar e cabe à sociedade lutar sempre por democratização. Eu fiquei tão encantada que eu cito isso, mas dou sempre o crédito dele, que não está publicado como uma coisa oral, mas
que foi nessa entrevista dele. Então, fui ampliando esse foco territorial. Eu comecei pela Argentina, onde também pesquisei jornais, porque a Argentina tem um centro de jornais, é uma coisa que chama assim, Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierda, é o CEDINCE. O CEDINCE tem todos os jornais, publicações, jornais políticos, jornais de organizações e partidos, jornais culturais também, daqueles grupos culturais que na Argentina tem muito disso, né? Intelectuais que se agrupam em torno de uma revista com um determinado posicionamento e interferem na vida política sem a mediação necessariamente de um partido. A revista tem esse papel. Então, tem revistas como Passado e Presente, Los Libros, Intempérie. E o CEDINCE tem as revistas de esquerda nesse sentido amplo, né, que estamos falando. Eles têm desde das revistas dos anarquistas argentinos do final do século XIX. Todas as revistas e jornais e publicações de esquerda no sentido amplo, esquerda não só partidária, mas também política. É fantástico o acervo deles, é realmente muito fantástico. E também tem os boletins de imprensa clandestina, é muito fantástico, realmente é muito fantástico. Não fiz um livro, eu fiz um artigo que depois saiu publicado numa coletânea organizada pela Denise Hollenberg e pela Samantha, um artigo, fiz um capítulo comparando as revistas políticas e a visão da luta armada nessas revistas políticas. Então, eu continuei trabalhando com as revistas, incorporei as revistas argentinas nesse estudo, mas, a partir de um certo momento, eu comecei também a trabalhar com história oral, que foi quando eu entrei na associação. Eu já tinha entrado na Associação Brasileira de História Oral, mas eu intensifiquei a minha atuação nela mais ou menos no início dos anos 2000, mais ou menos aí, porque quando eu fui para a Argentina, que foi em 2007, que eu até já tinha contato com história oral, cheguei a ter contato com acervo, tinha pensado em trabalhar também com os acervos orais da Argentina, que são inúmeros, toda aquela Memória Aberta é uma organização que tem milhares de depoimentos sobre a ditadura militar argentina, mas, enfim, fiquei completamente fascinada por isso, por essa cultura política letrada que a Argentina tem, que, na verdade, ela não tem só uma cultura política letrada. Eu acho que a Argentina, ou pelo menos Buenos Aires, é a cidade mais politizada que eu já vi na minha vida. Não tem comparação com Paris, Lisboa, não tem comparação. Em qualquer bairro tem um clube, não sei o quê, de debate, tem um clube de debate dos operários daquele bairro, tem um clube socialista de cultura, eles têm uma cultura muito politizada. E aí a expressão disso é uma cultura letrada também politizada, né? E o papel das revistas e jornais, no caso da vida política argentina, é muito grande, maior do que em qualquer outro país que eu tenha estudado, que eu tenha tentado também levantar isso daí. Na Argentina, você nem precisa levantar muita coisa. As coisas vêm num lugar, e o cara tem isso, tem isso, e você fica sem saber como lidar com aquilo tudo. É muito, muito, muito legal. Mas, então, quando eu voltei desse pós-doc, eu comecei a trabalhar com história oral. Comecei a participar dessas discussões dentro da Associação Brasileira de História Oral e comecei a usar também como fonte os depoimentos orais. E aí eu entrei nesse outro campo de estudos, que é os estudos da memória, os estudos que é um manancial muito grande, mas eu não entrei tanto por aí. É interessante, porque eu acho também que os estudos da memória demoraram um pouco para bater aqui no Brasil. Fiz um trabalho refletindo sobre isso, sobre como que era o estudo da ditadura militar feito na revista de História Oral, por exemplo. E demora a surgir o tema da memória. O tema que mais aparece, que também é interessantíssimo, é o da trajetória de vida. Então, a recomposição de biografias e trajetórias de pessoas que tiveram ligações com as lutas políticas. Isso é muito interessante. Com as trajetórias e também com, digamos assim, as experiências, os valores.
Num primeiro momento, o meu trabalho na Associação Brasileira de História Oral me puxou para um lado que também é muito interessante, que é de você estudar as experiências. A gente ainda está no campo da ideia de práticas e representações, ideias, experiências, está nesse campo. Isso é muito interessante. Então, a História Oral tem trabalhos, a revista de História Oral tem trabalhos sobre trajetórias de músicos que se envolveram com a política. E eu também comecei o meu trabalho de História Oral trabalhando com trajetórias, entendendo que uma trajetória de vida, ela é uma... Você pode entender a história. A frase também, outro plágio do Franco Ferrarotti, que escreveu um livro, eu não sei nem se ele já morreu, porque já era velhinho um tempo atrás, Franco Ferrarotti, é um italiano. Ele tem um livro, Histoire et Histoire de Vie, História e Histórias de Vida, que ele diz que o método do estudo biográfico tem o seu potencial melhor explorado no uso de biografias coletivas. Porque você pegando um grupo e fazendo a biografia daquelas pessoas daquele grupo, um grupo básico, um grupo de amigos que jogavam futebol não sei aonde, um grupo... Se você faz a história, depois as trajetórias de cada um desse grupo, você tem um painel das possibilidades que a história, num determinado momento, oferece para aquele determinado grupo, que geralmente tem uma de classe, de localização, de geração. Eu fiquei muito encantada com os trabalhos de histórias de vida, que você recompõe as trajetórias, recompõe as experiências, o campo, o horizonte, né, de possibilidades, os valores morais, você recompõe isso a partir de entrevistas, mas isso ainda é um pouquinho diferente do que os estudos da memória, mas isso é um espetáculo também. Eu gostei muito de trabalhar, e ainda trabalho volta e meia com essa abordagem da história oral. Agora, ao mesmo tempo, aí eu comecei também a trabalhar com os estudos da memória, entendendo a memória como um objeto da história. E aí eu comecei a dialogar com autores que refletiam sobre esse tema. Era quando eles estavam penetrando aqui, desde o clássico Raul Bax, claro, mas principalmente Pollack, Henri Rousseau, Elizabeth Gelin, Beatriz Sarlo, Andreas Huizen, eu não sei como é que fala o nome desse Huizen, eu estou falando como se escreve, Huizen, né? Que são autores que todos eles trabalham com a noção de memória em disputa, de que as disputas de memória, né, as disputas de versões sobre o passado, já são em si um objeto da história, porque elas já implicam numa análise de uma luta política, do que é central, do que está em disputa pelos grupos que constroem suas memórias. Então, eu comecei a trabalhar com isso, com esse tema. O Pollack foi um elemento muito importante para mim, uma referência bem grande, mas eu fui indo também ampliando, e cheguei num tema que para mim ficou um tema muito central até hoje, que é a discussão da memória traumática. Ou seja, não apenas a questão das trajetórias, a questão dos projetos, das ideias, mas a memória traumática. E aí o Lacapra foi fundamental, especialmente dois autores, o Lacapra e o Celiman Silva, que não trabalha a memória oral, é história escrita, mas tem a mesma questão em jogo. A questão que o Lacapra trabalha, que eu acho muito interessante, é que ele procura dar um lugar na escrita da história para o trauma, para a dor, para a subjetividade, para as experiências dolorosas, para os impasses, para os ressentimentos. E ele trata isso, ele transforma a subjetividade em algo que deve ser estudado pelos historiadores. E o Celiman Silva, de alguma forma, também ele pega essa questão, só que a partir, né, dos estudos que fazia do Primo Levi, que são sobre a memória traumática, ele criou esse campo. Ele não é historiador, né? Ele é do campo da literatura. Ele criou esse campo lá na Unicamp de pesquisadores que trabalham com literatura testemunhal, e a partir dos estudos de Primo Levi, mas ele foi ampliando. Então, tem um livro dele que eu acho maravilhoso, História, Memória e Literatura, o Testemunho na Era da Catástrofe, também discute a testemunhal brasileira, literatura testemunhal da América Latina. Tem um texto que eu acho maravilhoso, do Camilo Pena, que ele diz mais ou menos assim:
que a grande literatura testemunhal da América Latina é o testemunho indígena. E aí eu também comecei a correr atrás disso e trabalhar também com isso. Recuperei um livro que eu tinha lido lá atrás, bem jovem, da Domitila Barrio, Se Me Permitem Hablar. Eu comecei a trabalhar com essa coisa da subjetividade, né? De como entender a subjetividade aí dentro, né? E o Celiman Silva pensando nesse mesmo relato, só que na literatura testemunhal. Que não é só a história oral contando de como é que foi a construção do Rio de Janeiro. Não, é história oral de temas sensíveis. Né? A Ângela Castro Gomes lançou um livrinho, agora faz parte da coleção de história oral, que chama História Oral, Temas Sensíveis. Eu escrevi um artigo nesse livro falando sobre a ditadura militar, a historiografia da história oral, sobre a contribuição da história oral para a historiografia da ditadura militar. Eu escolhi trabalhar em cima desse ponto, que é da memória traumática, que eu acho que é o ponto mais problemático, ao mesmo tempo mais rico. Né? Então, quem mais nos ajuda é o Lacapra, porque o Lacapra diz uma frase, ele escreve uma frase que todos os meus orientantes que trabalham com esse tema usam, porque o Lacapra, às vezes, ele é muito difícil de ser traduzido. Então, ele tem frases fáceis, claríssimas, que a gente diz, agarra essa frase. Escreve assim, que o testemunho traz para o historiador o conhecimento de alguma coisa que é específica daquele testemunho e que é totalmente distinto do conhecimento puramente documental. Então, um é melhor que o outro, mas ali é um conhecimento distinto, que só o testemunho faz. E que, ao mesmo tempo, o historiador tem, ao saber disso, ele tem que pensar uma relação de ética, de empatia, de compreensão com aquele que dá o seu testemunho, porque ele não está dando qualquer testemunho. Então, eu acho que ele, por mais que ele seja, às vezes, meio hermético, ele é quem nos ajuda, principalmente, a pensar essas questões. A Beatriz Sarlo, que é um pouco mais, bota o pé atrás um pouco mais em relação aos depoimentos, né? Mas ela faz uma afirmação que, aliás, ela repete da Susan Sontag, que é uma afirmação ótima, que ela diz assim, porque o ponto dela é que você não pode ter uma historiografia só baseada em testemunhos. Também, aquela é uma verdade absoluta, mas da pessoa que está falando. Não quer dizer que seja... Ela não explica o processo, ela explica algo que aquela pessoa viveu, mas ela não explica o processo. Ela não te permite compreender tudo que aconteceu. E aí ela repete, ela usa uma frase da Susan Sontag, que eu acho que é muito boa, que é assim, às vezes é mais importante entender do que lembrar. E a Beatriz Sarlo fala também que existe um perigo também no testemunho. É engraçado, ela e o Lacapra, de alguma forma, são bem assim, porque o Lacapra fala disso que eu falei, né, que esse é um conhecimento importantíssimo, que o historiador tem que acolher esse conhecimento, perspectiva diferente, e a Beatriz Sarlo diz assim, que o historiador tem que, de alguma forma, se precaver e se proteger da sedução da narrativa em primeira pessoa. Né? Então, são parâmetros que eles colocam. Esse tem vários autores, mas cada um deles tem uma abordagem diferente, né? E aí, com essa ampliação, né, de questões, eu também acabei sendo ganha para uma discussão que não é apenas da história, é mais ampla e é profundamente interdisciplinar, que é a discussão sobre justiça de transição e sobre os processos supercomplexos de construção ou reconstrução de democracia, sobre as lutas por democratização, e os alicerces desses processos, as políticas de memória e reparação, as disputas de memória, as versões sobre o passado, as medidas de reparação e responsabilização, as mais complicadas, e que essa discussão ela implica também no que num estudo que a gente pode fazer sobre os museus, memoriais, livros didáticos, porque isso tem a ver com como que a sociedade e o Estado querem se apresentar para o resto da sociedade, como que eles querem que os livros falem sobre eles. Então, é uma discussão que eu acho bastante interessante, né? Como é que uma sociedade consegue criar, e eu acho que tem isso também, como é que a sociedade, isso me interessa muito como questão, como que uma sociedade consegue criar um novo pacto político sobre os escombros de uma memória traumática. E aí também tem a ver, implica também nos estudos das comissões da verdade, como que elas foram montadas, quem que compôs essas comissões, como foi estudado
relatórios finais, como foram estruturados os relatórios finais, o que decorreu ou não desse relatório final. E, nesse caso, Nádia, cada um desses processos é absolutamente único. Ficou um tema muito importante porque, durante aquele tempo, né, o mundo todo estava passando por processos de ampliação democrática, vamos dizer assim, né? Não de transição democrática, estou pensando agora, porque quando a gente fala em transição democrática, parece que consolida um pouco. Não era democrático, transição era democrático. Isso. Então, é isso que a gente aprendeu que não era isso que aconteceu. Esses 2 anos, uma onda violentíssima de conservadorismo e reação varreu, né, vários países que a gente estava achando, né, desde a Argentina, Chile, Bolívia, o Brasil mesmo. E aí a gente ficou perguntando, o que é isso? Então, eu acho que isso, para mim, serviu para reformular, pelo menos... Eu acho que a gente não tem que reformular a ideia nem o conceito, a gente tem que continuar estudando. Mas eu acho que ele não é uma linha reta tão assim. Ele vai e volta, ele não é vis-à-vis a um ponto, que seja o ponto da democracia. Ele é uma luta permanente por democratização e que pode sofrer inúmeros reveses, né? Então, eu acho que é um ponto interessantíssimo. E aí, com essa ampliação toda, foi quando também foi incorporado, quando eu juntei esse tema de memória com o tema de justiça de transição e com o tema de políticas de memória, que foi o período que eu trabalhei no Marcas da Memória, que foi uma parceria nossa, né, de 3 professores, eu no Rio, a Carla Rodegueiro lá no Rio Grande do Sul, o Montenegro lá no Pernambuco. E esse trabalho, ele foi uma parceria interessante nossa, de certa forma representando a sociedade, com o Estado. Que foi um convite do Ministério da Justiça para a gente fazer, foi um convite da Comissão de Anistia, que é do Ministério da Justiça. E a ideia do Paulo Abrão era envolver a universidade, envolver intelectuais e professores da universidade num projeto de memória, na construção de fontes orais sobre a ditadura militar. Esse que era o projeto dele. E nós entramos nesse projeto. Entramos, mas também discutimos a beça, colocamos vários limites, porque a gente também não queria que fosse uma coisa de história oficial, a gente queria pluralidade, a gente colocou uma... E ele deu toda a liberdade para a gente o tempo todo. Mas foi, assim, muito interessante, foi de 2010 a 2012. Nesse período eu fiquei muito tomada por essa questão, e comecei a estudar em outros países também. E aí teve essa coisa positiva, que foi a formação de um grupo de orientandas, sempre orientandas, sempre meninas que vêm estudar comigo, meu grupo de orientandas, do qual você fazia parte, todas estudando um país e o processo de justiça e transição daquele país. Vou colocar os momentos que eu acho mais marcantes, que foram ao mesmo tempo da minha trajetória e que foram marcando assim. Um deles, o primeiro que eu acho, foi o ano de 2004, que era a comemoração do golpe, né, dos 40 anos do golpe, e que eu acho que consolidou um conjunto de historiadores que, espalhados pelo Brasil, trabalhavam com a ditadura militar. Até esse momento não era muito grande, esse campo não era um campo muito valorizado dentro da historiografia. Mas aí, em 2004, teve seminários no Brasil inteiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Nordeste. A gente, no Rio, organizou um, que foi organizado pela UFRJ, UF, CPDOC, APERJ, e ele era móvel, ele teve atividades em vários lugares. E a gente também chamou muita gente do Brasil todo. Então, assim, Carlos Pico, o Daniel Arão Reis, Marieta Ferreira, Denise Hollenberg, Marcelo Ridente, Rodrigo Pato, a Celina da Araújo, Beatriz Kushnir, foi consolidando, Napolitano, foi todo mundo aparecendo, assim, que alguns já se conheciam, mas não tinha essa coisa de somos um grupo que estuda a ditadura militar. Eu acho que se consolidou nesse momento, em 2004, e com esses seminários todos que ocorreram ao longo do Brasil. Eu acho que o da UFRJ, esse do Rio de Janeiro, teve um papel importante. E a partir daí, eu acho que o campo da historiografia, né, da ditadura militar no Brasil, ela passou a ser um campo nobre.
da historiografia brasileira. Eu acho que esse momento foi significativo para isso. Depois, um outro momento que, para mim, foi muito importante na minha carreira foi o pós-doc em 2007, na Argentina, com Elizabeth Gelin e o grupo dela. Então, entrar nessa discussão da Elizabeth Gelin e com aquele grupo que tinha gente do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, do México, de não sei aonde, da Costa Rica, tinha menos gente era do Brasil, eu só tinha eu. E a Samanta que ia também de vez em quando, mas só tinha eu praticamente, mas o Fico chegou aí também, então o Fico, Samanta chegaram aí, a Jessie também, mas assim, participar desse grupo, para mim, foi fundamental, né? E depois isso rendeu também que a gente construiu uma sessão de História Recente e Memória na LASA, ele teve consequências. Um outro momento fundamental foi esse que eu já mencionei, a partir de 2010, né, esse foi um momento marcante, né, esse trabalho no projeto Marcas da Memória, e a construção desse acervo, a produção de livros ligados a isso, não só de livros, mas nesse momento teve assim, vários orientandos meus e orientandas fazendo a Glenda Gatti fez sobre a própria propriedade, a Fernanda Abreu fez sobre o Ibrahim e o operário, uma opção de gente trabalhando com aquele acervo e trabalhando com memória, verdade, reparação, foi um momento bem legal, né? Tanto a constituição do acervo, a constituição do grupo de pesquisa e toda a produção decorrente daí. A partir disso daí também teve outros momentos, mas que estão ligados a isso. Eu acho assim, 2012, a instalação da Comissão Nacional da Verdade coincidiu com o momento que a gente fez um seminário internacional também chamado Memória, Trauma e Reparação, que foi um seminário assim, que eu acho que foi muito importante, a gente chamou argentinos, enfim, tinha uma mesa, era sobre Memória, Trauma e Reparação, tinha uma mesa que era sobre comissões da verdade. 2012, maio de 2012, a mesa. A mesa era Paula Abrão, eu e a Jessie Jane. No meio da mesa, quem foi? Favela Vital Brasil, Ana Burustin Miranda, que eram do grupo Doutora Nunca Mais, começaram com os celulares pedindo para interromper a mesa, no meio daquela fala mesmo. Peraí, gente. Aí eu parei a mesa, o que está acontecendo? Está sendo, a Dilma está declarando os nomes da composição da Comissão da Memória e Verdade. Ela vai ser instalada amanhã ou depois, mas os nomes, ela está dando agora os nomes. Aí aquele alvoroço da plateia dizia, tem fulano. E a gente ali, e o Paulo Abrão, que conhecia todo mundo, falava sobre cada um daqueles nomes. Aí começou a avaliar o que significava aquela composição, que era toda de juristas, não era nem de militantes, nem de pessoas ligadas aos organismos de memória, nem de desaparecidos, não, de militantes, não era de juristas. Então, a discussão também dessa... Isso foi um momento, assim, eu achei uma loucura. A gente pensou muito em analisar como se fosse um signo da mudança. E não é exclusivamente esse o parâmetro. Ela é um signo do que num determinado momento se conseguiu fazer e o que isso também produziu de reação ao que conseguiu fazer. Mais do que nunca é necessário estudar as comissões de verdade, seus relatórios, mais do que nunca, porque elas vão ter uma relação muito grande com o momento presente de que cada um desses países está vivendo, né? Agora, nessa época, a gente estava tão tomado por essa discussão de transição e justiça de transição, que também eu era presidente da Associação Brasileira de História Oral, em 2012, me coube organizar, porque é sempre a presidente que faz isso, o Encontro Nacional de História Oral, e que o título foi Democracia e Justiça, e que veio gente também de muitos lugares para falar dessas comissões, que veio o decano da Pontifícia Católica, Universidade Católica do Peru, que tinha participado na relatoria da Comissão da Verdade do Peru também. Então, foi algo que moldou muito assim, a minha atividade na época. Eu acho que a gente teve, durante um certo tempo,
um grupo que trabalhava essas questões, que mobilizava a universidade em termos acadêmicos, com seminários, e publicava aqueles resultados, e que tinha uma ligação muito grande com a política em si mesmo. Tinha essa ligação, e que tinha a ver com isso. E aí, como eu acho um outro momento também que foi importante, ainda como decorrência disso daí, Nájila, foi a criação, em 2013, porque aí também tem isso, você tem um grupo de pesquisa legal em 2010, 11, 12, 13, 14, você já tem que ter que forma, termina seus mestrados, seus doutorados. E aí eu tive uma sorte de ter também constituído um novo grupo de pesquisa em 2013, também em torno dessas questões, e aí a gente fez um documentário. A gente fez um documentário, todo ele baseado nos depoimentos do acervo Marcas da Memória. Foi um trabalho com a graduação que eu fiz. Todas, nessa época, eram todas estudantes de graduação, muitas com bolsas de iniciação científica. De lá para cá, já estão... A Laís já está no mestrado, já é professora substituta. Ela entrou nesse grupo aqui em 2013. E a gente fez esse doc, que foi muito legal, está no YouTube. Chama Memórias Femininas da Luta contra... eu vi. Memórias Femininas, sim. Isso, foi bem legal, foi um trabalho bem de equipe, Nájila, porque eu tinha feito uma apresentação num encontro em El Salvador, tinha feito um texto, e depois percebi que aquele texto poderia orientar a organização de um documentário. E aí as meninas saíram procurando... Tinha o Renatinho também, tinha as meninas e o Renatinho. Saíram procurando trechos dos depoimentos para ilustrar aqueles pontos que a gente tinha estabelecido. E foi um trabalho muito coletivo e muito feito pelas meninas. Eu gostei a beça de fazer. E depois disso, assim, outro momento muito importante foi o pós-doc em Portugal, que aí eu ampliei mais ainda territorialmente essa rede de estudos, porque aí a gente constituiu uma outra rede, além dessa da América Latina, a gente construiu uma rede chamada Países Conexões Lusófonas, que aí estuda os processos de ditadura e democracia e lutas por democratização no mundo lusófono, Portugal e os países lusófonos. Então, eu acho que essa é a minha trajetória e os momentos mais marcantes. Eu acho muito importante hoje que está havendo um esforço do governo em esvaziar de sentido político e acadêmico, de produção acadêmica, está havendo um esforço enorme de abastardar essas agências, né? Eu acho muito importante falar que o papel delas na produção acadêmica do Brasil é fundamental, e que a gente tem que se empenhar em garanti-las, em apoiá-las, em conservá-las com o seu papel precípuo, que sempre foi esse de auxiliar a pesquisa. Porque também não só eu tive bolsa, mas eu sempre tive bolsa para os alunos, tanto de científica quanto os de doutorado, de pós-doutorado. Quase todo mundo foi fazer sanduíche fora.